Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Munha Bosco e vocês estão no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro pilar, que é interface, interação e affordance. E qual é o objetivo desse pilar? É definir interface, interação e affordance, classificar os tipos de interface, descrever a qualidade de IHC, que seria a usabilidade, a acessibilidade e a comunicabilidade. Seria o ato de utilizar o artefato, ou seja, entender os seus funcionamentos e agir. A interação é quando o usuário ele age, ele tem uma ação sobre a interface. Um exemplo, né, pode ser clicar, mover, apertar, erguer, torcer. Então, toda interação, toda ação que esse usuário faz, ele é chamado de interação. Beleza, galera? Então, ocorre aí quando o usuário se comunica com o computador por meio da interface. Certo? Beleza. Então, a gente vai seguir aqui. Então, affordance, ou seja, ele é um termo definido para referir as propriedades perceptivas e propriedades reais de um objeto, que deveriam determinar como ele pode ser usado. Então, botões são para girar, teclas são para pressionar, tesouras são para cortar, assim por diante. Maçanetas aí são para girar. Beleza? Então, quando você tem a predominância da affordance, o usuário sabe o que fazer. Ou seja, é algo que é feito intuitivamente para que o usuário consiga manipular sem precisar de ajuda de alguém. Beleza, pessoal? Vamos lá. Somente olhando, não sendo preciso figuras, rótulos ou instruções. Como eu falei, são objetos que não precisam de documentação, não precisa de ajuda, não precisa de figuras, são coisas óbvias que a pessoa consegue utilizar sem o mínimo de ajuda. Tá? A capacidade de um artefato sugerir como ele deve ser utilizado. Tem a convencional, que o usuário entende a função sem instruções, a explícita, que o artefato mesmo indica o que deve ser feito, e a metafórica, que os símbolos sugerem as ações. Como tem aqui na imagem, ó, pull e push, ou seja, pull, que é de puxar, e push, que é empurrar. São coisas óbvias e fazem parte aí da affordance, tá? Desculpa aí minha voz, pessoal, que hoje eu tô meio com as ites, tá com uma renite, aí hoje eu tô meio maleixo, mas vamos lá. Vou conseguir aí tentar o máximo aí para vocês entenderem minha voz e conseguirem prestar atenção e entenderem o conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever nas aulas de desenvolvimento web, lá vocês vão aprender HTML, CSS, JavaScript, SQL, arquitetura web e também segurança de dados. É desde o básico até o avançado, para você que não sabe nada até você que já sabe. Aqui a gente tem os exemplos de affordance, como eu estava falando. Tem um botão para maçaneta, aqui tem o telefone, onde demonstra o que tem que ser feito, a maçaneta. São, então, coisas que ajudam aí o usuário a mexer sem que tenha muita ajuda aí ou documentações. Beleza, pessoal? Aqui a gente segue com mais dicas aí de affordance, né? Maçanetas, ou seja, é só puxar, não precisa de documentação, não precisa de ajuda, botão, aí só tem um botão. Então a gente vai lá, clica naquele botão, vai efetuar a ação e vai trazer a resposta e a mensagem para o usuário. Mesma coisa serve aqui para as torneiras, então é só girar que vai ter a ação que vai trazer aí a resposta que seria o objetivo final do usuário, né? Então são coisas simples aí que já traz aí o resultado do objetivo do usuário. Vamos seguir aqui. Aqui tem outros exemplos, né, de affordance. Beleza, galera? Qualidade em IHC e acessibilidade. Então, para manipular as interfaces, é necessário aí coordenação motora. E nisso vem a parte da acessibilidade. Beleza, galera? A gente vai falar aí um pouco sobre sentidos, tá?
será necessário utilizar esses sentidos para identificar e entender as mensagens recebidas pelo sistema, em consequência das ações do próprio usuário. Audição, visão, tato e a percepção, que também é muito importante. Interação com as interfaces, ou seja, a interação com uma interface, ela demanda de diversas atividades mentais. Isso serve para orientar o usuário no atingimento dos seus objetivos. Como eu falei, o usuário ele faz uma ação, ele recebe uma mensagem e ele tem que ter a percepção dessa mensagem e entendê-la para que chegar até os seus objetivos. Tudo certo até aí, pessoal? Vamos lá, então a gente vai seguir aqui. Limitações. Então a gente tem que pensar que a acessibilidade ela não é só para as pessoas normais que não têm nenhuma deficiência. Ela tem que ajudar as pessoas que têm limitações. Então, para os usuários que têm a limitação, pode haver um prejuízo na interação, ou seja, a menos que o designer tome algumas medidas. Vamos passar aqui e vamos ver. Na parte da legislação brasileira, então a legislação ela tem uma garantia da acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, até mesmo para sistemas informatizados, tá? Então existe uma lei que ajuda essas pessoas que têm limitações aí na parte de utilizar os sistemas informatizados. Falando em legislação, existe um decreto, né? Que é o 5296, que foi criado em 2004, né? Que os sistemas computacionais eles devem eliminar qualquer barreira ou obstáculo que dificulte ou impeça o usuário de interagir com o computador. Seguimos aqui. Então, essa legislação ela estabelece a garantia da acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, até mesmo em sistemas informatizados. Então, esse decreto, ele considera que a acessibilidade é uma questão fundamental e que deve ser levada muito a sério aí em consideração durante o desenvolvimento do software. Acessibilidade. Então, a acessibilidade ela é essencial porque ela inclui usuários com limitações, assim garantindo que eles não sejam excluídos e tenham acesso pleno a essas funcionalidades. Então, pessoas com dificuldades motoras, visuais, até a dificuldade de entender, né, elas têm que ser incluídas nesse software para que eles consigam ter acesso a essa informação, ter acesso a tudo que as pessoas que não têm limitações têm acesso. Então, aqui, ó, na interação humano-computador, a acessibilidade assegura que a interface possa ser utilizada pelo maior número possível de usuários, abrangendo diferentes perfis e necessidades. Então, otimização de processos e técnicas. Aqui é um modo que essas pessoas com dificuldades que elas podem utilizar para ter um melhor acesso a essas informações, tá? Podem ser utilizados recursos como leitores de telas, são software que interpretam e leem textos em voz alta, tá? Ferramentas de zoom, para pessoas que têm problema de visão, né, ou baixa visão, então a gente pode dar um zoom maior aí, nesse contexto. Os leitores de telas são para as pessoas que já têm uma limitação maior, elas podem ser cegas já. Padrão de cores e contrastes. Então, facilita a leitura aí para pessoas com baixa visão. Tradução de textos para Libras. Promove a acessibilidade para as pessoas surdas. Então, todas essas otimizações de processos e técnicas ajudam essas pessoas que têm essas limitações. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima, pessoal.